que eu vou compartilhar com vocês, na verdade, é só mais um pouquinho do que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, amém? E antes de nós entrarmos na ministração, o Senhor pediu para mim fazer algo que eu achei inédito, na verdade. Mas eu gostaria que vocês se conectassem mesmo com Jesus nessa noite e dessem essa liberdade ao Espírito de Deus, amém? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos nesse momento. Fechassem os seus olhos e não se distraíssem com nada. Eu quero que vocês imaginem agora, quero que vocês usem a imaginação de vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos e eu quero que vocês imaginem agora o lugar onde vocês estão. Nós estamos na igreja, então eu quero que você imagine a igreja que você está. E nesse lugar só existe você, não tem mais ninguém. E eu quero que você se concentre na minha voz. Eu repreendo, Senhor, toda distração nesse momento, que o Senhor possa de fato, Senhor, fazer aquilo que o Senhor me pediu, Deus. Eu quero que você imagine a igreja. E agora eu quero que você imagine o altar. Eu quero que você imagine como se você estivesse olhando para o altar. E esse altar, ele está vazio. Esse altar não tem ninguém. Só está você dentro dessa igreja e de frente para esse altar. E agora eu quero que você imagine que existe alguém em cima do altar. Mas você não consegue ver direito porque existe uma luz nesse alguém. Eu quero que você imagine, peça para o Senhor, Espírito Santo, eu quero imaginar, Senhor. Eu quero, Senhor, ver essa glória que o Senhor há de derramar essa noite. E aí quando você olha para esse altar e você vê esse alguém, você reconhece, esse alguém é Jesus. E agora você está olhando para Jesus. E agora você vê essa luz forte e Jesus está sorrindo para você. E aí você começa a sorrir para Ele. Sorria para Ele. E aqueles que desejam chegar mais perto de Jesus, agora você está correndo sobre a igreja. E você está indo em direção a esse altar, a esse alguém. E você chega perto dele. Você consegue imaginar isso? E agora você está sendo abraçada por Jesus. Enquanto você abraça o Senhor, Ele toca no seu espírito, Ele toca na sua alma. É o que Ele deseja hoje, tocar em você, de uma forma sobrenatural, de uma forma que você nem imagina. E você pode ter esse momento agora. Se você quiser dizer algo para Jesus, você pode dizer, porque o Espírito Santo, Ele falou ao meu coração, filha, eu quero que os meus filhos estejam conectados comigo do início ao fim da sua ministração. A partir desse momento, não mais será a Sara, mas será o próprio Jesus que estará ministrando a sua vida, que vai estar falando a palavra para a sua vida. A partir do início dessa ministração, o próprio Jesus é quem vai falar com você. Foi por isso que Ele me pediu para fazer isso. Pode abrir os seus olhos. Ele me pediu, Ele falou, eu quero que do início ao fim os meus filhos estejam conectados comigo. Já não mais sou eu que estou aqui. Já é esse Jesus que você acabou de ver. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Eu não sei quantos de vocês ouviram a minha ministração, essa é a minha segunda ministração. Mas na primeira eu estava muito nervosa. E eu lembro que até eu chamei Davi de Saul. Então, gente, se acontecer, tá? Vocês sabem o nome, a gente fica nervoso mesmo, às vezes troca. O importante é que Deus fale com você, amém? Mas vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Eu dei o tema dessa ministração de vivendo o presente pela fé. Eu não sei se vocês tentaram imaginar sobre o que seria falado,
mas obviamente nós vamos falar sobre a fé. E Hebreus 11 nos fala muito bem a respeito da fé. Se vocês já leram Hebreus 11, esse capítulo vai falar sobre os homens que foram usados por Deus. Eles foram chamados por Deus e eles tiveram fé na palavra. Imagine comigo Abraão sendo chamado por Deus para sair de uma terra e ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia para onde ele iria. Mas ele teve fé na palavra de Deus e ele foi e ele obedeceu. Então, de início, eu quero que vocês entendam que a fé, ela existe 3 pilares. Para você saber se você realmente tem fé na pessoa de Jesus, você precisa identificar se esses 3 pilares fazem parte da sua vida. Gente, eu não achei ainda Hebreus. Hebreus fugiu da minha Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Hebreus 1, 11, 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre a fé, eu encontrei que o significado dessa palavra significa confiança absoluta em alguém ou em algo. Então nós podemos entender que a fé, ela vai muito além do nosso entendimento. Porque a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que muitas vezes ainda não existe. E se nós formos olhar um pouquinho para o cristão, como que nós podemos crer em um Deus que nós não vemos? Então, acredito que em muitos momentos da nossa vida, nós até passamos por crises, porque nós não vemos a Deus. Como podemos crer em um Deus a qual nós não vemos? Então, à medida em que nós vamos lendo a palavra, nós vamos conhecendo o coração de Deus. E Deus começa a se revelar para nós. E é a partir daí que a nossa fé, ela é viva. Ela nasce dentro de nós. E para aqueles que gostam de anotar, o primeiro pilar para nós sabermos se temos uma vida de fé é que a fé nos leva a conhecer a Deus. E como que nós conhecemos a Deus? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então não tem como nós dizermos que temos fé em Jesus se nós não conhecemos a Deus. Se nós não passamos tempo com Ele. Se nós não temos um relacionamento com Deus. Não tem como falar que nós temos fé. É uma fé falsa. E o segundo pilar, para que nós possamos identificar se nós temos uma fé, é que a fé nos leva a viver em obediência. Essa me pegou. Porque passar tempo de oração a gente pode até passar, mas pôr em prática o que a palavra nos pede, essa é difícil. E enquanto eu estudava a mensagem, eu estive ouvindo um pregador, pastor Everson, uma referência de pastor para mim, e ele disse: obediência é difícil, nós não obedecemos nem os nossos pais. E ele até fala, para quem tem filhos, os filhos são desobedientes, às vezes. Então, quem dirá nós, quando Deus nos pede para obedecer a palavra? Quando Deus fala assim: filho, não vai para aquela balada, não. Aí você vai. Não estou chamando a sua atenção, tá? Só estou dando um exemplo. Mas o Espírito Santo fala com a gente. E você sabe que fala. Porque o Espírito Santo muitas vezes falou comigo: filha, não vai não. Não vai naquele lugar, não anda com aquela pessoa. Se você não tem uma fé fortalecida, ela vai te influenciar. E aí você vai e desobedece.
Mas o que eu acho incrível é que toda vez que a gente desobedece, o Senhor sempre fala: filho, volta, eu estou aqui. Ele nunca, jamais vai virar as costas para você. Jamais Deus vai olhar para nós e falar: eu não quero você aqui. Pelo contrário, Deus nos chama ao arrependimento. E uma vida de obediência é uma vida de fé em Jesus. Porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu vou cumprir aquilo que Deus me pede, porque Ele tem o melhor para mim. E são coisas práticas na nossa vida que nós podemos experimentar dessa obediência. E é isso que é o ponto central da minha mensagem. Porque vivendo o presente pela fé? Porque nós muitas vezes achamos que a fé é para que nós venhamos conquistar algo no futuro, enquanto Deus nos pede para viver uma fé no nosso presente, nos nossos dias. Então, quando você está no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, você está vivendo uma vida pela fé. Deus está se movendo em nós enquanto nós estamos vivendo nossos dias normais. E eu achei lindo quando Deus falou isso para mim, porque eu tenho visto o Senhor se movendo na minha vida. Para quem não sabe, né, alguns me seguem no Instagram, então vocês devem ter visto que eu postei uma nota de pesar. Hoje eu estive no enterro, sabe? E ali Deus falou tanto comigo, e Deus me mostrou que o lugar onde eu estou trabalhando é um lugar onde o Senhor tem um propósito. O Senhor nos coloca em lugares porque Ele quer nos usar. Se de fato nós escolhemos o Senhor para as nossas vidas, nós entendemos que Jesus morreu por nós e que nós entregamos nossa vida, nós precisamos de um Salvador e que o Espírito Santo mora em nós. Então nós temos que entender que aonde nós estamos, o Senhor tem um propósito e nós somos um canal do Senhor ali. Então eu quero que vocês saiam daqui compreendendo isso. Que aonde vocês estão, vocês são diferentes. Vocês são filhos de Deus. O mundo lá fora está esperando a manifestação dos filhos. E a gente acha que viver em obediência é a gente pegar a Bíblia e abrir, ficar lendo para as pessoas e pregar para as pessoas. Não é isso. A nossa vida prega para as pessoas. Quando você vê alguém no seu trabalho irritado, está dando patada em todo mundo, e aí você fala: meu Deus do céu, essa pessoa está dando muito trabalho aqui. A sua carne, claro, isso é óbvio, a nossa carne vai querer xingar, vai querer, pelo amor de Deus, você está atrapalhando o trabalho de todo mundo. É momento de você mostrar o seu Jesus, o seu relacionamento com Jesus. Olha, você deve estar passando por um momento difícil na sua vida, né? Você deve estar passando por alguma coisa que não está te deixando bem, mas vai ficar tudo bem. Esse é o momento de nós mostrarmos o nosso Jesus, a palavra que nós lemos, a palavra que nós ouvimos, domingo após domingo. E o terceiro pilar, para que a gente veja se de fato temos uma fé fortalecida no Senhor, é que ela mantém a nossa esperança viva. Então, se você em algum momento passou por alguma crise existencial, crise de identidade, quando você lê a palavra, quando você obedece a palavra, quando você tem um relacionamento com Deus na sua casa, a sua esperança, ela permanece viva. Porque a nossa esperança, ela está em Jesus. A nossa esperança é de que Jesus um dia vai voltar e nos levar para um lugar de descanso. Essa é a nossa esperança. E o Senhor vem me ensinando sobre isso. Porque em alguns momentos eu tive crise de ansiedade, crise existencial, eu ficava com uma angústia, eu achava que tudo ia sumir, desaparecer, e aquilo me dava um desespero na alma. Eu lembro que eu estava casada já, e eu falava assim: Jean, eu estou com medo, e eu começava a chorar, eu não consigo dormir. E ele me acalmava e falava: você precisa aumentar a sua fé em Jesus. E a nossa fé, ela às vezes é abalada.
Mas eu percebo que quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais eu leio a palavra, mais a minha fé vai crescendo, mais eu vou entendendo que eu não faço parte desse mundo, que eu estou aqui de passagem e existe uma eternidade para mim. Mas o que nós precisamos entender é que algumas coisas acontecem enquanto nós vivemos o nosso presente. E o que a fé tem a ver com o nosso presente? É que enquanto você vai vivendo a sua vida, nós sabemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós, um chamado. Alguns vão ser missionários, outros vão ser enviados às nações, outros vão, enfim... Outros vão ser usados aqui na igreja local. Mas o que eu quero que você entenda é que enquanto você não vive isso que o Senhor já te prometeu, já preparou para você, Deus precisa fazer algo no seu presente. E Ele já está fazendo. O Espírito Santo já está se movendo na sua vida. E eu vou provar para vocês. Porque o Senhor falou assim: enquanto você serve na minha igreja, você já está dando início ao seu ministério, a sua missão. Eu quero até parabenizar todos aqueles que estão servindo essa noite, porque esse servir já é o Senhor movendo a fé em você. E enquanto você está vivendo os seus dias normais, o Senhor deseja fazer algo na sua vida. E isso me pegou muito, porque Deus começou a falar assim: eu preciso colocar coisas em seus devidos lugares. Eu preciso mexer em passados. Seria muito, muito, muito melhor se Deus já nos levasse a viver um testemunho de fé sem mexer nos nossos passados. Mas cada um aqui carrega uma história, carrega uma bagagem. E o Senhor, Ele deseja tocar em você. Tocar no seu passado, tocar nos seus traumas, nas suas feridas, porque o Senhor nos fez para ser livres. Só que existem pessoas que ainda não são livres em Deus, ainda não desfrutaram dessa liberdade em Cristo. Essa alegria, esse povo correndo aqui na frente, essa liberdade, essa alegria de estar na presença do Senhor, essa alegria de saber que mesmo quando as circunstâncias da nossa vida não estão boas, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo quando vocês passam por momentos que não gostariam de passar, Deus continua movendo em você. Porque o Senhor falou para mim: enquanto as coisas ruins acontecem, eu tiro algo bom disso. Nós estávamos lá no velório, no enterro, e ali o Senhor me ministrava: filha, a morte pode ser dolorosa, o luto pode ser doloroso, mas a minha presença estará sempre com eles. O meu consolo, Ele nos prometeu, o Espírito Santo. Ele nos prometeu que não nos abandonaria. Então, vocês precisam entender, nós precisamos entender que circunstâncias ruins acontecem, mas a nossa fé precisa estar firme em Jesus. A nossa fé precisa estar inabalável na rocha eterna que é Jesus. E vocês só vão conseguir ter uma fé inabalável fazendo tudo isso que eu falei para vocês, conhecendo mais a Deus, conhecendo o coração de Deus, conhecendo a palavra, passando tempo com Ele. Você tem passado tempo com o Senhor? Você tem dedicado horas da sua vida num relacionamento de intimidade com Jesus? Ou você não tem feito isso? E aí, quando as circunstâncias vêm, você fica desesperado, fica angustiado, não sabe para onde vai. Mas essa noite existe um Jesus que veio e já está aqui. E Ele quer tocar em você. Mas você precisa permitir que o Senhor toque. Você precisa permitir que Jesus toque em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém mexer. Sabe? Porque Jesus nos chama para ser filhos de Deus. E Deus falou muito comigo sobre isso. Eles são meus filhos.
E eu quero derramar sobre eles um espírito de adoção. Eu quero que eles sintam o meu amor, o meu toque como de um pai presente. Eu tenho até um testemunho para contar. Quarta-feira eu estava na minha casa e o Senhor falou: Sara, eu quero que você jejue pela sua família. E eu jejuei pela minha família, comecei do almoço para frente e fiquei até o outro dia na reunião de oração. E eu lembro que à noite, na quarta-feira, eu estava no meu quarto com o Jean e o Jean começou a conversar comigo sobre o pai dele. Para quem não sabe, ele não foi criado com o pai dele. E a gente estava conversando e ele começou a falar para mim e ele começou a sentir uma angústia. Um nó na garganta. E eu falei assim, eu já cheia, né, do Espírito Santo. Falei, olha, eu posso orar por você? E ele falou, pode. E aí, eu lembro que eu comecei a orar por ele, comecei a declarar sobre ele o espírito de adoção. E comecei a falar para ele, você precisa deixar o Senhor curar o seu passado. E eu lembro que o Senhor me deu uma visão. E eu via ele na infância dele. Ele era criança e ele estava jogando bola. E eu falei assim, você jogava bola com seus irmãos, alguma coisa assim? E ele falou assim, eu jogava no campinho. E aí eu falei assim, eu estou vendo você. E é como se Deus estivesse olhando para você e falando assim, filho, eu sempre estive de perto. Eu sempre estive olhando para você. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. E aí, naquele momento, aquela angústia foi saindo, ele me agradeceu, falou, a angústia foi embora. E ele tem tido esses momentos e o Senhor tem derramado sobre nós o espírito de paternidade. Então, eu quero que você abra o seu coração nessa noite e receba esse amor de um pai presente. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, na sua caminhada cristã, mas enquanto nós estamos vivendo o nosso presente, o Senhor precisa trabalhar em algumas áreas da nossa vida, o Senhor precisa trazer cura para o nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito. Ele precisa fazer isso, porque pessoas feridas, elas tendem a ferir. Agora, pessoas curadas, curam. Então não tem como nós vivermos uma fé inabalável no nosso presente se nós não permitirmos que o Deus a quem nós servimos nos cure. O Senhor falou comigo também que aqui existiriam pessoas que precisam liberar perdão. Pessoas que precisam tirar mágoas dentro do coração. Isso impede que você viva o seu chamado em Deus. Isso impede que você seja livre. Isso te aprisiona. E eu creio que o Senhor hoje vai fazer com que pessoas sejam libertas dessas prisões. A falta de perdão, o medo, as angústias, as crises existenciais. Eu creio, eu tenho fé, porque um dia eu me vi nesse lugar, um dia eu pedi para o Senhor, Senhor, me tira essa angústia, esse medo, me aumenta a minha fé, e Ele me ouviu. É por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês, porque se fosse por mim, eu não faria nada do que o Senhor me pede, mas eu acreditei nele. Eu acreditei que o Senhor me amava tanto, a ponto de tirar tudo aquilo que me aprisionava. Eu acreditei que Jesus estava comigo quando eu estava no meu quarto, chorando, e achando que eu não era amada por Deus, e que eu não servia. Eu acreditei. E teve momentos que eu mesma falei para mim mesma, o Senhor me ama, eu sou amada, eu sou filha, eu declarei sobre a minha vida, ninguém me viu. Mas o Senhor me fez passar por tudo isso, para que um dia eu pudesse estar aqui falando para vocês, que existe um Deus que é Pai, e Ele é presente nas nossas vidas, e Ele cura, e Ele liberta, Ele restaura, Ele lança fora todo medo, toda angústia.
E a minha esperança está em Jesus. E eu tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Senhor, me ajude a viver um dia de cada vez. Mas que em todos os meus dias a sua presença esteja comigo. E algo extraordinário aconteça nos meus dias mais normais. Imagina você um dia no seu trabalho e alguém, você nem tem tanto contato assim. Eu vivi algo assim parecido. Eu estava conversando com a segurança do meu serviço e eu lembro que a gente estava conversando sobre casamento. Lá vai eu falar sobre casamento com 2 anos de casada. E aí a gente estava falando normal. De repente, ela começou a chorar. Aí eu falei assim, eu posso orar por você? Aí tinha um cantinho de amamentação, a gente foi lá no cantinho, aí eu orei por ela e ela chorava, e abençoei filhos e casamento. E ela falou que naquele dia, ela teve um problema, ela não me contou, mas ela teve um problema, e tudo que ela ouviu era, separa, né? Não deu certo, separa. Esse marido teu aí, ó, pelo amor de Deus, só ouviu coisas ruins, mas existia alguém lá. Eu estava lá e o Espírito Santo estava comigo. Então você precisa entender que o Espírito Santo está dentro de você e que você é usado por Deus no seu trabalho, na sua faculdade. Isso é a fé se movendo nos nossos presentes, na nossa vida presente. Então, que nós possamos nessa noite sair daqui com o coração incendiado, assim. Jesus, eu quero ser usada. Senhor, eu quero saber quem que não está bem para mim poder orar. E você não precisa nem orar, às vezes só dar um sorriso, um abraço já é o suficiente. Desde que você faça aquilo que o Espírito Santo te pede. Isso é obediência. Eu queria ler com vocês. Vou pegar a referência. No livro de Romanos 8:15. Romanos 8:15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Senhor me levou até esse texto. E eu sinto muito forte, assim, uma graça sobre nós essa noite, para que você experimente desse espírito de adoção. Você precisa sair daqui entendendo que você é filho. Você não é órfão. Você foi adotado por um Deus que tinha um propósito para a sua vida. Eu creio que Jesus, Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo. Ele habita dentro de nós. Mas se nós não entendemos que nós somos filhos, que essa é a nossa identidade, que esse é o nosso lugar, nós somos filhos, nós podemos descansar em um Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Eu quero que você imagine aí algum momento da sua vida, que você traga à memória em algum momento que você não se sentiu filho de Deus, que você achou que você estava sozinho naquele momento. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Eu quero que você peça para o Senhor, Deus, que a minha fé seja inabalável. Eu quero sentir esse amor. Esse amor é real, gente. Esse amor é melhor do que qualquer coisa que nós podemos experimentar nesse mundo. Esse amor de verdade nos faz livres. Livres. Livres para ser quem nós somos. Porque às vezes a gente tenta se encaixar ali, tenta ser da hora. Isso nunca combinou comigo.
Eu sempre fui a mais simples, a mais de canto assim possível. Mas o Senhor sempre me viu. Vocês não são órfãos, vocês são filhos de Deus. Amém? Vocês creem nisso? Amém. E dizem que até 9 horas. Dizem. Eu quero ler com vocês algo que vai aumentar a sua esperança. Porque nós falamos que temos que conhecer a Deus, temos que andar em obediência. Eu desafio vocês a andarem em obediência, tá? Deem passos práticos. Deus, o meu defeito é fofoca. Todo mundo gosta de fofocar. É verdade, esse bilhete. Mas Deus, eu não quero mais fofocar da vida dos outros, eu quero cuidar da minha vida. Então peça para o Senhor a sua dificuldade. A minha maior dificuldade, por incrível que pareça, era a raiva. Eu não sabia lidar com a minha raiva, eu me estressava. Ixi, meu Deus do céu. Mas Jesus está me libertando disso. A raiva era difícil de lidar, até hoje é. Mas eu entendi que é um sentimento e que tem a ver com muitas coisas do meu passado, que o Senhor está curando, que o Senhor está tratando. E eu glorifico a Deus, porque mesmo assim, mesmo sendo falha, mesmo sendo imperfeita, Ele me pôs para pregar. Então, você tem jeito sim. Seja qual for a sua dificuldade, o Senhor quer usar a sua vida. Ele quer derramar sobre você o amor dEle, a graça, o perdão, a misericórdia, a bondade. Ele quer derramar o melhor dEle sobre você. Amém? Deus sempre vai olhar para nós e vai enxergar algo bom. Sempre. As pessoas podem falar, isso aí não tem jeito, isso aí, vixe. Jesus não, Jesus sempre vai lá. Eu tenho até uma amiga no trabalho que quando eu entrei, ela me detestava. E ela pode confirmar isso, é que ela não está aqui. Mas ela me detestava e eu sabia disso. Eu já identifiquei logo de cara, né? Mas o que acontece? 1 ano depois, eu consegui conquistar o coração dela. E eu até falei brincando, né? Eu falei assim, olha, eu demorei 1 ano para conquistar você. Eu poderia ter gerado uma barreira, eu não quero saber dessa menina. Eu poderia ter feito qualquer coisa para não ter contato, mas não, o Espírito Santo falou, derrama amor sobre ela. E eu mostrei para ela que eu não era perfeita, embora fosse cristã, eu não era perfeita, eu tinha defeitos, eu tinha passado, eu tinha coisas que eu precisava mudar. E aí ela se identificou comigo, ela falou, realmente, você era assim? Então, é parecida comigo, bateu as ideias. Mas por quê? Porque a gente precisa ser real, a gente precisa ser humano. Porque quando Jesus estava aqui, Ele olhou para os discípulos, não tinha nenhum, salvava um. Mas Ele derramou amor sobre eles. Ele derramou amor sobre os discípulos. Ele corrigiu os discípulos. Ele ensinou os discípulos. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos ensinar. Porque lá fora existem pessoas que estão sedentas. Estão precisando do amor de Deus, estão desesperadamente precisando do amor de Deus. E às vezes as histórias são parecidas. Alguns têm os pais separados, outros, sei lá, não foram amados. Outros tiveram frustrações com amigos, outros, sei lá. Tem tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem imagina. A gente olha para as pessoas, elas estão sorrindo. Quando a gente vai ver o interior, o passado delas, meu Deus, parece que a pessoa, como que ela sobreviveu a tudo isso que ela passou? Tem pessoas que eu olho e que eu falo, Deus, como que essa pessoa conseguiu, se não for a sua graça? E ela nem tem ideia de um Deus que ama tanto a ela. Então é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento mostrar. Às vezes eu fico quieta, o meu silêncio é o bastante. Mas quando eu tenho oportunidade eu falo, olha, você sabe, Jesus é o que você precisa. É o amor de Deus que você precisa. E se nós não manifestarmos o poder de Deus lá fora, as pessoas vão morrer. Espiritualmente e às vezes até fisicamente. Eu vi um vídeo no Instagram que meu coração quebrou. Tantos jovens que se suicidaram. Tantos.
E nós temos a oportunidade de mudar isso, declarando o amor de Deus, dizendo para aquelas pessoas que existe uma eternidade, que pela fé Jesus voltará e nos buscará e nos dará descanso eterno, e nós passaremos a eternidade reinando com Ele. Se isso não for o bastante, eu não sei o que é. Mas eu nunca encontrei um amor tão grande como Jesus. Eu nunca vi ninguém estar tão presente nos momentos mais difíceis da minha vida como de Jesus. Mas vamos lá. Quero compartilhar com vocês esse versículo que me deu muita esperança. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus! Quando eu li esse versículo, eu me enchi de alegria. Era como se Deus estivesse falando assim: Sara, você não percebe, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Sara, você não percebe, eu estou movendo pela fé. Eu estou transformando o seu casamento, eu estou fazendo o seu filho viver a minha vontade. Agora imagina Deus falando com vocês. Falar: Mariane, você não percebe, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu quero usar você no seu trabalho. Eu quero alcançar aquelas meninas que trabalham com você. Agora vamos dar o nome. Yara, você não percebe? Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Deus te colocou naquela empresa porque Ele quer usar a sua vida lá para derramar o amor de Deus. É isso. Imagine Deus falando isso para vocês. Filhos, eu estou fazendo uma coisa nova. Enquanto você me busca no secreto, eu estou movendo, eu estou fazendo, eu estou restaurando, eu estou dando vida, eu estou abrindo caminhos, eu estou abrindo portas, eu estou na frente. Enquanto a sua fé está sendo abalada pelo inimigo, enquanto a sua fé está sendo provada por Deus, Deus está dizendo: eu sou a rocha, eu sou a rocha. A sua fé precisa estar firmada em Jesus. A sua preocupação, o seu medo, a sua insegurança, a sua ansiedade, isso não pode tirar você do propósito. Por isso, Jesus, eu creio, Senhor, que essa noite o Senhor vai tocar em pessoas. Eu creio para aqueles que creem também, Senhor, que têm fé na sua palavra que foi ministrada essa noite. Vocês sairão daqui livres. Sairão daqui sentindo-se como filhos de Deus, que foram adotados para viver algo extraordinário no seu ordinário, para viver o extraordinário no seu presente, no seu dia a dia. Eu quero ouvir testemunhos de pessoas que tomaram essa palavra, guardaram no coração e estão vivendo tudo que o Senhor falou. Se coloque de pé. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero ser ousada, porque eu senti muita graça de Jesus aqui. Enquanto eu estava buscando o Senhor, eu senti essa graça, esse espírito de adoção. Eu senti essa coragem que o Senhor quer derramar sobre nós. E eu quero te fazer o convite. Se você ouviu essa palavra, se você foi tocado pelo Espírito Santo, para viver essa fé nos seus dias, para receber do Senhor esse toque de um Pai presente que não te abandona. Se você é corajoso o suficiente para deixar o Senhor tratar as suas feridas, tratar aquilo que precisa ser tratado, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você.
Eu quero te dar um abraço. Eu quero que você não tenha vergonha das pessoas que estão aqui. Porque Jesus suportou tudo. Imagine Jesus naquela cruz. E imagine Ele suportando o peso de todo o pecado da humanidade. Imagine Jesus suportando as enfermidades, as crises existenciais, a ansiedade, o abandono, a rejeição, o medo. Ele sabia que nós sofreríamos, mas Ele venceu. Por isso nós também venceremos. E eu creio, Jesus, o Senhor está aqui, Senhor. A Tua palavra foi ministrada, Deus.